Irmãos, vamos continuar o nosso estudo dos 10 mandamentos, tá? Nós chegamos ao último mandamento, e para entendermos esse último mandamento, eu vou precisar da ajuda de alguns irmãos. E eu nem tinha falado nada com eles, mas eu vou precisar, né? Então precisaria dos irmãos do louvor, que esses irmãos viessem à frente, por favor, né? Os mais antigos entendem o que eu estou falando. Então, isso, pessoal do louvor. Vão aí escolhendo, você que não, pega os instrumentos, gente. Pessoal do louvor, é para tocar, vocês vão tocar. Liga aí, liga tudo. Escolhem aí o refrão de uma música que vocês tocaram agora, bem legal, que vocês vão nos ajudar. Enquanto isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20. No capítulo 20. Nós vamos ler aí o texto de número 17. Diz o texto aí: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Até aí. Eu quero que os irmãos, em primeiro lugar, toquem aí bem rapidamente, nós vamos observar vocês, um refrão. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus é o Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo. Esse da paz, só por Ele eu viverei. Obrigado. Irmãos, quando nós vemos esses irmãos aqui tocando, o que torna o louvor bonito é justamente a harmonia, né, que existe entre cada um dos instrumentos, entre as vozes. Isso forma a melodia e forma a música em si. E então a música se torna agradável porque existe em si uma harmonia. Mas nem sempre, simplesmente porque nós dizemos que estamos fazendo o correto, de fato nós estamos fazendo o correto. Porque até mesmo lidar com a verdade, principalmente a verdade cristã, existe a necessidade de haver harmonia na nossa vida, né? Porque se nós estivermos professando, se nós estivermos falando tendo apenas um discurso, por mais bonito que seja, mas ele destoe da prática das nossas vidas, nós vamos perceber que o cristianismo ele acaba caindo em total descrédito, porque ele perde a beleza da sintonia e da harmonia que Deus espera disso. É mais ou menos assim. Nós podemos até dizer que somos cristãos, né? Mas se não existir essa harmonia entre a palavra de Deus e a nossa vida, acaba acontecendo o seguinte, né? Eu vou pedir pro Rick vir cantar. Eu vou pedir para a Amanda ir tocar no lugar do Rick. Carla, assume a profissão do seu marido, porque ele não ia entregar o violão dele para outra pessoa, a não ser para a esposa, né, gente? Então, claro que não, né? Wesley, vocês são muito amigos, eu sei, lá do futebol. Assume
a guitarra. E vamos deixar o Eldisney com o sax dele, porque eu não quero arrumar confusão, né? Mexer ali é complicado. Não dá. Não, são as mesmas pessoas, né? Agindo no mesmo âmbito, que é o louvor, é o mesmo ambiente deles, né? Todo mundo aí no louvor. Ô Bruno, ajuda a cantar o Rick. Isso. Ajuda o Rick a cantar. Ô Wesley, você canta aqui também, igual o Lucas estava fazendo, tá? Toca e canta, né? E você toca aí os negocinhos. E agora eu quero que vocês, da mesma maneira, toquem a mesma música. Vamos lá. Vai, Carlinha, puxa aí. Puxa. O Wesley já puxou. Mas você, vai lá. Ele é o Rei dos Reis. Vai, Amanda. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel. Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está. Ele ressurgiu. Sempre Tá bom. Mudou a coisa? Muda. Falta o quê? São as mesmas pessoas, né? Fazendo louvor, mas falta harmonia, né? Falta harmonia. E quando falta harmonia, por mais que sejam as mesmas pessoas, perde a beleza, né? Perde a beleza e acaba caindo em descrédito, né? Acaba caindo em descrédito porque a beleza do cristianismo é justamente como a do louvor. Existe uma harmonia entre a prática e a teoria, existe harmonia entre vida e escritura, né? E existe harmonia entre os irmãos, né? Onde cada um, como membros do louvor, tem dons específicos para trabalhar em áreas específicas, para fazer com que a igreja trabalhe para a honra e glória do Senhor e soe como um louvor harmônico, não apenas em um momento da nossa igreja, mas numa vida em louvor a Deus, né? Muito obrigado, irmãos. E esse texto aqui, ele trabalha justamente a necessidade da harmonia entre discurso e prática, porque até agora, quando nós estudamos os 10 mandamentos, semana após semana nós somos confrontados com um monte de situações erradas que nós fazemos, né? Todos os dias. E nós somos confrontados com a nossa prática diária e acabamos percebendo que nós falhamos em cada um dos 10 pontos, né, desses mandamentos, ou pelo menos dos 9 primeiros que nós estudamos até agora. Nós fracassamos em cada um deles. Mas até agora, cada um deles foi a respeito de prática. De prática. Ou seja, coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, Moisés, na hora de legislar, ele vem falando, olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam deixar de fazer aquilo. Então, vocês não matam, vocês não roubam, vocês não furtam, vocês não adulteram, essas coisas, né? Ele vem trabalhando esse âmbito. Deixar de fazer alguma coisa. E deixar de fazer alguma coisa é simples, porque a pessoa que deixa de ter uma atitude errada, ela se torna uma pessoa certa, né? Aí, agora Moisés, ele vai, no último mandamento, piorar a situação, porque ele não vai mais falar a respeito de prática. Porque a prática, você pode ter uma camuflagem. Você pode aprender a se adaptar aos ambientes, né? Você pode ser uma pessoa legal, um bom cidadão, né? Você pode ser honesto, né? Você não necessariamente precisa roubar, você não adultera, né? Você não dá falso testemunho, ou seja, você não é um mentiroso, né? Essas práticas nós podemos nos adaptar. Agora, quando ele fala, olha, não cobiçarás, ele inverte totalmente, sabe, a maneira como ele vem trabalhando até agora nos mandamentos. Porque ele trabalha questões práticas, mas agora
ele vem trabalhando uma questão essencial. Ele fala não a respeito da prática, mas de quem nós somos, do que nos forma, do que realmente nós somos feitos, qual é a nossa essência, né? Porque ele trabalha aqui um princípio interno e não mais simplesmente princípios externos. Não mais práticas externas, mas trata sobre uma realidade interna do ser humano. E quando ele trata sobre realidade interna, principalmente com relação a desejo, porque cobiça é desejo desenfreado, tá? Ele vai trabalhar aquilo que nós somos, ele vai trabalhar os nossos valores, ele vai trabalhar a nossa essência, os princípios, a nossa cultura. Ele vai trabalhar tudo isso no simples fato de dizer, não cobiçarás. Né? E ele vai trabalhar o que nós somos, porque, de fato, quando nós lemos as Escrituras, João, principalmente João na sua primeira carta, ele vai dizer que o ser humano, ele vive num desejo, numa busca na sua vida, basicamente por três coisas. Basicamente por três coisas o ser humano ele é tentado. Ele vai falar assim, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele vai falar sobre a necessidade de ter, a necessidade de ser e a necessidade de fazer. É por isso que nós somos tentados, basicamente. Né? As pessoas são tentadas e elas se corrompem porque elas querem ter alguma coisa, elas querem ser alguma coisa, ou elas querem fazer alguma coisa, ou então elas querem tudo ao mesmo tempo. Né? E a história da humanidade nos mostra isso. Né? Desde os primórdios, desde a queda de Adão, o que existe nada mais é do que a inserção da cobiça no ser humano. Porque quando Adão e Eva estavam no paraíso, e então vem a serpente para conversar com Eva, o que a serpente faz nada mais é do que inserir sorrateiramente um desejo que até então não havia sido gerado no coração de Eva, que é a cobiça, que de fato é a grande característica do caráter satanizado, do caráter diabólico. Por quê? Porque quando nós encontramos nas Escrituras o porquê que o diabo foi expulso dos céus, as Escrituras vão nos revelar que ele foi expulso do céu, né, porque ele queria elevar o seu trono ao mesmo patamar do trono de Deus e ser igual ao Altíssimo. Esse é o motivo do diabo ter sido expulso do céu. E ele conseguiu convencer um terço dos anjos para com essa mesma cobiça, para que eles pudessem se rebelar juntamente com eles. E todos foram expulsos da presença de Deus. Né? Quando fala expulsos do céu, é expulso da presença de Deus, onde a cobiça, essa ganância, essa concupiscência, esse desejo desenfreado por ser, fazer ou ter, suprime o natural e acaba se configurando em pecado. Né? E na presença de Deus o pecado não subsiste. Esse foi o grande pecado do diabo. Ser um ser, né, extremamente cobiçoso. Né? Essa era a grande característica do diabo. E quando ele está conversando com Eva, né, ele fala assim, olha, mas por que você não está, né, comendo daquele fruto ali da árvore do jardim? Olha, pera lá, Deus falou que eu não podia nem comer e nem tocar naquele fruto. Né? E Deus não tinha falado nada a respeito de tocar no fruto. Ele falou, olha, você não pode comer do fruto. Não falou nada a respeito de tocar. E quando nós torcemos a palavra, por menor que seja a nossa ação, né, o diabo ele ganha grande vantagem nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos ser íntegros na palavra de Deus. É por isso que Jesus, para vencer o diabo, usou as Escrituras para vencê-lo, né, na sua integridade. Agora, Eva não, ela já torceu a palavra de Deus. E o diabo, então, teve uma oportunidade contra ela. Ele fala, mas não foi bem isso, sabe? Não é bem assim, Eva. É o seguinte,
Na verdade, Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E sorrateiramente ela colocou a mesma cobiça que existia no coração do diabo, no coração de Eva. O de ser igual a Deus. E Eva e Adão, então, eles acabam caindo pela mesma ganância, pela mesma concupiscência, pela mesma cobiça que o próprio diabo caiu. Então, a cobiça, ela tem uma característica muito forte, não apenas, irmãos, na prática da cobiça, de você querer desesperadamente alguma coisa e acabar, ofendendo um irmão, ofendendo uma pessoa, passando por cima, do direito de alguém. Não só por isso, mas a cobiça, ela é um problema muito sério, porque, de fato, é aquilo que nós nos tornamos. Tá? Nós começamos a ter no nosso ser, na nossa natureza, um desejo desesperado para o mal, o desejo desesperado de ter o que é do outro, de ser o que é o outro, de fazer o que o outro faz. Não fosse assim, as revistas que mais vendem hoje em dia, quais são? Revistas de fofoca e que mostram a vida dos artistas, né? Essas são as que mais arrecadam no mercado hoje da publicidade de revistas. Por quê que as pessoas compram? Pelo desejo, o desejo de ser como aquela modelo, né? De ter a beleza daquela modelo, ou de ter a riqueza, ou de ter, o poder daquelas pessoas, de ser como elas são, né? E de poder fazer, ter acesso ao que elas fazem. Porque tudo que é apresentado na mídia, nas revistas, parece que a vida dessas pessoas é uma vida perfeita, né? Tudo que elas fazem é perfeito, né? É camuflado a realidade, né, do que elas verdadeiramente vivem. E nós compramos essa ideia. Nós compramos porque é fácil comprar essa ideia. Porque essencialmente é o que nós buscamos. Dentro do nosso coração é o que nós queremos. E quem vai nos auxiliar para entendermos um pouco sobre isso é o apóstolo Paulo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Lá na carta de Paulo aos Romanos, eu leio o capítulo 7, a partir do versículo 7. Nós vamos ler versículo por versículo a partir de agora e entender o que Paulo está nos ensinando. Pode deixar sua Bíblia aberta. Paulo, até aqui, no capítulo 6, ele vem argumentando com os irmãos da igreja romana, da igreja de Roma, sobre a nossa verdadeira realidade diante de Deus. Ele vai dizer que nós somos inimigos de Deus. Ele vai dizer aqui que nós nos tornamos escravos, né? Escravos do pecado, ou seja, o pecado passou a dominar a nossa vida, passou a dominar a nossa mente, passou a dominar o nosso coração. Consequentemente, então, ele passou a dominar as nossas atitudes, né? Passou a dominar a nossa cultura, a nossa formação de princípios, a nossa formação de valores. E como escravos, a única possibilidade que nós temos é cumprir a vontade do nosso Senhor. É fazer aquilo que o nosso Senhor nos impõe. Como escravos, nós estamos escravos do pecado, nós estamos fadados a desagradar ao Senhor e a ser alvos da ira de Deus. É assim que Paulo nos coloca. Nós somos alvos da ira de Deus, inimigos do Senhor, como se estivéssemos entrincheirados contra Deus, Ele do outro lado e nós do lado de cá, em uma guerra. Mas essa guerra, ela seria perdida, porque a ira do Senhor, ela iria então destruir toda a humanidade.
E Paulo vai falar, então, sobre cada um dos mandamentos. E vai mostrar que nós podemos, né, sim agradar a Deus. Sim agradar a Deus observando a lei. Mas de fato, quando ele chega no 10º mandamento, ele fala assim, toda a humanidade fracassou. Toda a humanidade fracassou. Nessa busca por agradar a Deus pela observação dos mandamentos, toda a humanidade fracassou. E a única coisa que a lei fez foi revelar o quanto nós éramos maus. Foi colocar diante dos nossos olhos a maldade que havia no nosso coração. E ele começa dizendo, então, aqui no versículo 7, diante dessa exposição, que diremos então? A lei é pecado? Ele vai falar, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? Ele vai dizer, olha, a lei, ela serviu ao propósito para o qual ela foi criada, legislar sobre os homens e mostrar de fato o que eles se tornaram. Pessoas, uma humanidade corrupta, uma humanidade que rompeu com Deus, uma humanidade que anda longe de Deus, fora dos caminhos de Deus, e até então podiam contra-argumentar com Deus sobre a sua vontade, sobre o que é certo e errado, e Deus dá a lei para eles e mostra, olha, a lei de Deus, agradar a Deus, significa observar esses mandamentos, e os mandamentos mostram que cada um de nós naufragamos na possibilidade da observação dessa lei. E a lei, então, nos expõe, de fato, o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e qual é, de fato, a lei que agrada a Deus. E ele vai dizer assim, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ele vai dizer, olha, enquanto não havia lei, nós podíamos ainda contra-argumentar com Deus e dizer, Deus, mas nós não sabemos o que agrada ao Senhor. Nós nem sabemos em que nós estamos ofendendo o seu caráter santo. Né? Mas então Deus dá a lei e mostra o quão distante nós estamos andando. E quando eu observo a lei e percebo, como nós fizemos aqui nos últimos domingos, que nós caímos em cada um dos pontos dados pela lei, que nós realmente naufragamos, nós fomos infelizes em cada um desses mandamentos, a única coisa que essa lei vai gerar para mim, para você, é a morte. Por quê? Porque ela gera condenação. A lei é dada para condenar aquele que se torna um contraventor. Se você é um contraventor, se você fere a lei, em algum sentido, você sabe que você vai ser punido por essa lei. E a lei de Deus, ela nos condena, e a condenação é só uma, a condenação é a morte eterna, o afastamento eterno da presença de Deus. Então Paulo, ele conclui diante da cobiça, daquilo que é mais interno do ser humano, ainda que ele tenha como contra-argumentar sobre práticas diárias, sobre o desejo desenfreado que existe dentro de cada um de nós, é impossível contra-argumentar. Porque não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos. E ele vai falar assim, de fato, nós nos tornamos, então, pecado. Não apenas cometemos pecado, mas nos tornamos o próprio pecado. Porque é o que nós somos. Né? E ele vai continuar dizendo, descobri que o próprio mandamento, destinado para produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Então ele vai dizer, olha, o mandamento que foi dado, né,
porque o mandamento de Deus é vida, acabou me mostrando quem eu verdadeiramente era e trouxe sobre mim tal condenação que o único fato sobre mim que é verdade é que eu estou morto. E entendam aqui, ele não está colocando a sua morte como um evento futuro. Ele está colocando a sua morte como uma realidade presente. Ele não diz, olha, eu vou morrer. Ele está dizendo, eu estou morto. Porque é assim que nós nos encontramos quando estamos longe de Deus, quando estamos afastados dos mandamentos de Deus. Paulo vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos de pecado. E quem está morto, está morto. Não tem possibilidade de vida. Ele mesmo não pode gerar vida em si próprio. Ele não pode falar, agora eu vou ressuscitar. Né? A única solução para um morto é que alguém que tenha poder extraordinário e soberano dê uma ordem externa para que ele volte à vida. E nós, como humanidade, temos que ficar diante de Deus, esperando a graça de Deus nos encontrar, para que, então, essa vida possa ser produzida em nós. Porque, de fato, nós estamos mortos. E Paulo vai dizer, de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque revela simplesmente o caráter santo de Deus. O problema não está no mandamento. O problema está em quem nós somos. O problema não está na argumentação que o mundo tem a respeito dos cristãos, dizendo que os cristãos, eles acabam sendo marionetes de um livro. Dizendo que os cristãos, eles, na verdade, estão aprisionados debaixo de uma lei. Não, essa não é uma realidade. O problema não está no mandamento, o problema está em como nós, seres humanos, lidamos com o mandamento. Porque o mandamento, ele é santo, justo e bom. Mas nós, na nossa natureza corrompida, autodestrutiva, nós olhamos os mandamentos como reprováveis, como algo ruim, simplesmente porque reprova as nossas atitudes e reprova o nosso caráter, reprova quem nós somos. Então nós vamos acabar não tendo o melhor dos sentimentos para com a lei. Né? Aí ele vai dizer, olha, e então, o que é bom se tornou em morte para mim? Ele vai falar assim, de maneira nenhuma. Né? Deus não deu os mandamentos que é bom para poder nos dar a morte. Não foi essa a expectativa de Deus. Ele vai dizer, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Ele vai dizer, olha, para que nós entendêssemos o quão afundados no pecado nós estávamos, Deus pegou o seu caráter santo, traduziu em um conjunto de leis e colocou para que nós pudéssemos tentar observá-la, e ele sabia que nós iríamos naufragar nisso, mas ele precisava nos mostrar, ele precisava mostrar o quão distante nós estávamos andando dele, para que então nós pudéssemos nos arrepender desse mau caminho, nós pudéssemos perceber o quanto o nosso caráter se tornou mais parecido com o caráter do inimigo, aquele caráter cobiçoso, aquele caráter ganancioso, do que, de fato, com o caráter santo de Deus, que tem a valorização do amor e tem o princípio do amor, né? O amor ao próprio Deus e o amor ao próximo. Então ele vem nos ensinando essa beleza dos mandamentos. E diz assim, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu a morte em mim por meio do mandamento, para que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado.
pois fui vendido como escravo ao pecado. Ele vai dizer, olha, a lei de Deus, ela é santa, boa, perfeita, e ela é profundamente espiritual, mas eu e você, nós não somos. Sabe por que nós não somos? Porque nós fomos vendidos. Nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Quando Adão e Eva se venderam ao pecado. É mais ou menos assim. Por exemplo, Adão e Eva, eles, na verdade, são os representantes da humanidade. São os nossos pais, né? E se nós lembrarmos aí do tempo da escravidão no Brasil, eu vou perguntar para você, se você tinha um casal de escravos em uma senzala, e aqueles escravos tivessem um filho, aquele filho seria livre ou escravo? E se aquele filho crescesse, casasse com outra mulher e tivesse um filho? O filho do filho seria escravo ou livre? Seria escravo. Essa é a nossa realidade. Todos nós somos descendência de Adão. Todos nós. Então, todos nós nos tornamos escravos. Por quê? Porque ele mesmo se vendeu como escravos ao pecado. E quando você está escravo de alguém, a única possibilidade da libertação é se alguém comprar você. Comprar você, e depois que ele comprar você, ele te der a carta de alforria. A carta de liberdade. Então a sua liberdade depende de alguém se interessar por você na grande praça de escravos e comprar você, de fato. E foi justamente isso que Cristo fez por nós. Quando a Bíblia diz que ele morreu por nós na cruz. Ele grita, está consumado, ele grita tetelestai, ele grita, o que significa essa palavra no original, tetelestai, está totalmente pago. Eu paguei tudo por eles, eu os comprei de volta. Paulo vai falar isso em Gálatas, olha, ele nos comprou de volta para Deus. Ele nos comprou, porque senão, de fato, nós continuaríamos escravos. E ele vai dizer, olha, diante dessa grande realidade interna do pecado em mim, sabe, eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse é o próprio Paulo escrevendo. Ele vai dizer, olha, existe uma guerra dentro de mim. Existe uma luta em mim, porque de uma maneira consciente, racional, eu sei o que devo fazer, mas quando eu vou para a prática, eu faço totalmente o contrário, eu acabo errando, eu acabo pecando, eu acabo transgredindo a lei. Não existe harmonia entre o meu discurso, entre aquilo que eu conheço e a minha prática diária. E o que ele está falando é aquilo que nós vimos representado pelo grupo de louvor. Sabe? Não existe harmonia entre o ser humano e Deus. Não é uma coisa bonita para Deus ver o que ele vê em nossas vidas, porque a nossa vida simplesmente reflete aquilo que nós vimos no louvor. Falta de harmonia entre discurso e prática. E quando nós vamos percebendo então os mandamentos, isso vai trazendo em nós uma tristeza tão grande, porque nós vamos vendo o quão mal nós somos, não apenas naquilo que nós praticamos de errado, mas de fato nós praticamos aquilo que é errado porque nós somos totalmente maus. Como diz o Paulo, não existe nada de bom que habite em nós. Somente mal, nós somos totalmente depravados. Totalmente. E Paulo continua dizendo assim, encontro esta lei que atua em mim,
Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Não é assim? Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Eu às vezes sei que devo fazer. Às vezes sei que eu preciso fazer o que é correto. Mas existe, né, aquela velha luta, né? Lembra daqueles desenhos antigos, onde aparecia um anjinho e um diabinho assim do lado, né? Aí fica o anjinho, faça isso, você precisa fazer o que é certo. Aí o diabo, não faça isso, né? E sempre o diabinho ganhava, né? Nas histórias. Mas essa é a nossa realidade. A nossa realidade é que sempre vamos fazer aquilo que é mal. Sempre vamos optar por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque não existe bem em nós. Nós nos tornamos maus. E o mal não tem nenhum tipo de relacionamento com o bem. Não tem. O mal não quer o bem. O mal não escolhe o bem. Tá? O mal não escolhe o bem. Esse é o grande fato. E ele vai dizendo assim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Ele fala, olha, sabe, lá na minha cabeça, no meu íntimo, eu sei o que é certo, eu entendo a lei de Deus, eu compreendo as Escrituras, sabe, eu até quero fazer o que está nas Escrituras, mas quando eu parto para a prática, olha, eu sou um fracasso total. Essa não é só uma realidade de Paulo, essa é a nossa realidade. Com relação à nossa religiosidade, com relação à nossa espiritualidade, todos nós fracassamos. Na busca de ser muito bons, nós acabamos nos tornando muito maus. Na busca de ser espirituais, muitas vezes nós, sabe, acabamos simplesmente sendo religiosos. Na verdade, nós lutamos nem é por agradar a Deus. Na maior parte das vezes, na nossa jornada espiritual, nesse mundo, nós lutamos mais como uma fuga do inferno. Quando a Bíblia diz que nós precisamos, viver para Deus, para a glória de Deus. A proposta das Escrituras é a proposta de um relacionamento com Deus e não a fuga do inferno. Mas as pessoas, na sua religiosidade, muitas vezes entendem a igreja simplesmente como a fuga do fogo do inferno, né? Do mármore, como diriam alguns. E não é essa a proposta das Escrituras, mas sim termos relacionamento com Deus. E Paulo então vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Essa é a nossa pergunta. Diante da exposição dos 10 mandamentos nessas últimas semanas, onde nós somos confrontados com, às vezes, um proceder nosso deficiente diante da lei de Deus, como é que nós podemos escapar dessa morte que nos cerca, que nos ronda e que quer nos tragar? Como é que nós podemos escapar disso? Fato, nós não podemos. Nós não podemos. A única coisa que pode acontecer é alguém nos libertar dessa morte. É alguém nos comprar como escravo e nos libertar. E Paulo, então, agora começa a trazer a nossa verdadeira esperança. E ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque se não fosse a sua vinda, se não fosse a sua morte vicária na cruz do Calvário, se Ele não tivesse pago o preço, a dívida que era nossa, se Ele não tivesse assumido o dano que era nosso, a nós só sobraria a realidade da morte. A única coisa. A Ele, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele vai dizer, olha, graças a Deus por Jesus, porque eu entendo de fato que com a minha mente eu sou escravo de Deus, eu queria servir a Deus, mas na prática eu acabo servindo a lei do pecado. E aí acaba o capítulo 7.
E ele vai dar a solução para tudo nos 2 primeiros versículos do capítulo 8. Ele vai dizer, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele vai falar, aquela lei que imperava, aquela lei que me aprisionava, aquela lei que realmente regia a minha vida, agora ela é subtraída por um poder maior, pelo poder do próprio Espírito de Deus. E eu que estava morto nos meus delitos e pecado, agora Deus me reviveu, Deus me regenerou para a glória do nome dEle. Deus me deu vida. E agora, antes eu vivia morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. E vivo para Deus. E não existe mais condenação contra mim. É Cristo quem me justifica. Não existe demônio, diabo, inferno, poder nenhum que possa chegar diante de Deus e falar que você é um condenado. Se você está em Cristo Jesus. Se realmente existe harmonia, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, entre discurso e prática. Porque o Espírito de Deus, ele agora nos conduz, nos fortalece. Ele nos libertou do poder da lei do pecado, para que pudéssemos obedecer a Deus. E ele vai falar assim, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Ele vai falar, olha, Jesus, Deus enviou o seu Filho, aquilo que a lei não conseguiu fazer, porque que era nos salvar, porque ninguém podia ser salvo pela lei, agora Deus fez por intermédio de Jesus, que Ele enviou para tomar o nosso lugar e satisfazer todas as exigências da lei. E qual era essa exigência? Que o pecador morresse, que o pecador fosse condenado. Então Cristo morreu e Cristo foi condenado no meu e no seu lugar. E uma vez que ele foi condenado, não pode se condenar um culpado 2 vezes pela mesma infração. Se ele já cumpriu a sua condenação, então ele não pode ser condenado novamente por aquela infração. Ele já pagou tudo. Cristo pagou no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Então não existe mais condenação para nós. Agora nós vivemos em novidade de vida, vivos para Deus, segundo o Espírito de Deus, segundo a mente de Cristo, segundo a vida de Cristo e segundo a capacitação que o próprio Espírito Santo dá à igreja de viver a vida cristã. Para mim e para você, a vida proposta nas Escrituras é uma vida impossível de ser vivida. É uma vida impossível de ser vivida e nós não podemos vivê-la. Porque a vida cristã, de fato, não é a vida do Sérgio ou de qualquer um aqui. A vida cristã é a vida de Cristo. É por isso, então, que a Bíblia vai dizer que Cristo vai habitar em nós. E Paulo vai dizer, tudo bem, eu sei como resolve isso. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe? E o viver que eu tenho nessa carne, agora é só para a glória do Filho de Deus. É para a glória do Filho de Deus. A nossa esperança está em Cristo. Quando nós olhamos e somos confrontados todos os dias com as nossas falhas e com o nosso pecado, não é motivo para nós desistirmos, pelo contrário, é motivo para nos dobrarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso ser fortalecido pelo Teu Espírito Santo para superar as minhas dificuldades, para superar as minhas incoerências, para superar as perplexidades que eu encontro na vida, para superar a minha fraqueza, a minha incredulidade muitas vezes,
para superar tudo isso, para superar as minhas dores. Senhor, às vezes as dores são tantas, são tão intensas no mundo, são tantas dificuldades que eu tenho vontade de desistir, mas nós nos dobramos diante de Deus e dizemos: Senhor, me fortalece, porque o Senhor é a minha esperança. Às vezes nós somos confrontados com a nossa própria realidade, com os nossos próprios pecados, são lutas que nós temos particulares e cada um tem a sua luta aqui. E nós lutamos e caímos e nós nos arrependemos e dizemos que vamos melhorar, mas dali a pouco nós caímos novamente e temos essas guerras internas como Paulo tinha. Mas Cristo nos liberta disso pela sua graça e nós simplesmente oramos e dizemos: Senhor, nos fortalece, nos fortifica para que possamos, por meio do Teu Espírito Santo, em tempo propício, superar essas dificuldades e essas limitações. A nossa verdadeira esperança como igreja, sabe, não é cada um de nós carregarmos auréolas na cabeça. A nossa verdadeira esperança como igreja é ter formado em nós o caráter de Cristo. Ter formado em nós o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Porque não importa ser muito bom. Não importa ser bonzinho aí fora. O bonzinho, se morrer bonzinho, ele morre em condenação. Porque o único que morre sem condenação é aquele que está em Cristo Jesus. Por consequência, ele vai melhorando, gradativamente, paulatinamente, de glória em glória, como diz as Escrituras. Nós não somos perfeitos, mas um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Essa é a nossa esperança. Então se alegre, tenha em você uma alegria vibrante, nas dificuldades, nas tristezas, nas angústias, sabe? Na necessidade de superar os seus próprios limites. Tenha alegria e tenha esperança, porque o seu Deus, o seu Cristo, Ele é soberano sobre tudo isso. E se você se dedicar a Ele, pode ter certeza, meu irmão, você vai superar. Você vai superar. No tempo oportuno, você vai superar. Para a glória do nome dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós te adoramos, porque de uma maneira muito bela, Senhor, o Senhor nos salva, o Senhor nos sonda, o Senhor nos restaura e o Senhor nos conduz a Ti mesmo. Muito obrigado. Obrigado pela bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Obrigado pela Tua ação soberana sobre as nossas vidas, pelo Teu chamado eficaz, pela Tua eleição. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor a cada irmão aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor anda conosco e nos faz superar as nossas dificuldades, as dificuldades do dia a dia, as tristezas, meu Deus, e as circunstâncias difíceis que se apresentam. O Senhor nos faz superar todas elas, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor é a nossa esperança, e nós queremos dedicar ao Senhor esse culto, queremos nos alegrar no Senhor, meu Deus, porque nós estamos aqui verdadeiramente, ó Pai, para honrar o Teu nome, glorificar ao Senhor. É isso, porque só nos resta, meu Deus, agradecer, só nos resta ser generosos e entender, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, está trabalhando não apenas naquilo que fazemos, ó Deus, nas nossas atitudes, mas o Senhor está trabalhando naquilo que nós somos. Obrigado por isso, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.